Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aí agora. Boa noite, pessoal. Gente, com o rosto muito branco. Boa noite a todo mundo que está chegando aí para a segunda palestra do dia. Primeiro ciclo de palestras online. Inclusão escolar, os desafios entre o real e o ideal. Boa noite a todo mundo que está vindo aqui prestigiar a gente. Agora, nessa segunda palestra, a gente vai receber a psicopedagoga Leila Almeida, que vem falando para a gente sobre o que é a inclusão escolar e um pouquinho sobre os desafios de se elaborar um bom PEI, um PEI adequado, né, que é o Plano Educacional Individualizado. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite. Estou esperando só a Leila entrar aqui para a gente já começar. Enquanto isso, enquanto a gente não começa, me diga aí de onde vocês estão falando. Eu sou a Cristiane Braga, sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, professora. Sou coautora também de livros, sou palestrante. Isso tudo eu faço aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu sou do Rio de Janeiro. Professora das redes municipais de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro, do município, tá bom? Quem assistiu a minha palestra de manhã ao meio-dia, de manhã não, né? Já era tarde ao meio-dia, que está presente agora aí de novo. Cláudia de Nova Iguaçu, eu trabalhei por muitos anos ali na região da Estrada de Madureira, entre o Jardim Nova Era e o quilômetro 32. Era a minha rota. Os livros, gente, que eu passei Os livros, as dicas dos livros que eu passei no início, lá na minha palestra cedo, foram esses aqui, ó, enquanto a Leila não entra. Esse aqui é o livro Saúde Mental nas Escolas, o que os educadores devem saber. Essa é a minha dica de leitura e também é o que eu estou pensando em fazer um grupo de estudos para professores, um grupo de estudos online sobre esse livro aqui, tá bom? O livro que eu sou coautora e que participo em um capítulo é esse aqui, As Interfaces do Ser Adolescente. O meu capítulo é o capítulo TDAH na Adolescência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar agora. E se alguém consegue ver, ó, essa aqui sou eu, tá? Também sou coautora no livro A Saúde Emocional na Escola. Complemento do título Novos Olhares sobre Educação, onde no meu capítulo eu falo sobre a ansiedade das crianças, ansiedade na escola, como é que a gente pode trabalhar, tá? Se vocês quiserem saber informações sobre o grupo de estudos sobre o livro Saúde Mental na Escola, ou quiserem saber mais informações sobre os livros que eu acabei de falar para vocês, que eu sou coautora, pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Esse livro aqui tem até uma versão e-book, que é o livro digital, tá? Tem a versão física, que vocês encontram aqui no Rio, é na Livraria Travessa, não sei em outras livrarias que se encontram, tá? Mas ele também tem a versão digital que vocês podem adquirir a um valor mais acessível. O livro Saúde Emocional na Escola, ele só está disponível em livrarias físicas ou então com os próprios coautores. No caso, comigo também vocês conseguem adquirir, tá? Olha, já tem 47 pessoas online aqui, gente. Deixa eu ver se a Leila entra aqui para a gente começar a falar sobre a palestra, sobre o tema dela, que é muito interessante também. Obrigada pelos coraçõezinhos aí. Ai, ai. Leila, cadê você? Estamos te aguardando. Nós estamos aqui só para te ver. Ah, falando em crer. Alguém falou para mim aqui que é da... Qual CRE? Oitava CRE, Bangu é oitava CRE. Tem gente que está chegando hoje pela primeira vez aqui e que não é do Rio de Janeiro, é de qualquer outra parte desse Brasil imenso de Deus. O que é CRE? Que eu falei tanto cedo, né? CRE é a Coordenadoria Regional de Educação, que aqui no município nós temos as Coordenadorias Regionais de Educação. E o município é dividido, se eu não me engano, hoje são em 11 CREs. Se eu não estiver enganada, somos 11 CREs.
E cada CRE corresponde a uma região do município. E eu estava brincando falando que eu era da Nona CRE, porque a Nona CRE é a região de Campo Grande. Se eu não me engano, a 11ª agora é Santa Cruz, né, gente? Que é do Rio, aí me fala, tá? Só para vocês entenderem. Outra coisa também. Cedo eu estava falando assim, quer saber mais informações? Vai na minha bio, vai na minha bio. E tem um monte de gente que não sabe o que é isso. Então, deixa eu explicar, pessoal. Quando você entra na página do Facebook de alguém, principalmente em contas profissionais, como é o caso da minha, de repente Cresci Psi, lá na parte de cima, abaixo da minha foto, vão ter algumas informações. E entre essas informações, vocês vão encontrar um link. Esse é o link da bio, tá? O Instagram só permite a gente incluir um link na nossa página. E aí, esse link, a gente aproveita para colocar todas as informações que a gente pode colocar ali dentro. Então, na minha palestra cedo, eu falei sobre o e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos com a palestra digital. Falei sobre o grupo de estudos, falei sobre os livros que eu sou coautora, falei sobre o curso, a importância do diagnóstico precoce. E também falei sobre o mini curso que é o TDAH. E para todas essas informações eu deixei um link ali que você pode ou preencher um formulário ou buscar mais informações. E deixei também o link do meu WhatsApp para que vocês, se quiserem falar comigo, tá lá disponível, tá? Bem, gente, deixa só esperar mais um pouquinho aqui ver a Leila. Cadê a Leila? Só um instantinho, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Tô esperando, não sei se ela tá tendo alguma dificuldade. O tema de hoje é o que é a inclusão escolar e os desafios de elaborar um PEI. A Leila é psicopedagoga aqui no Rio de Janeiro também. Ela vem falar até um pouquinho com a gente sobre a realidade do sistema educacional de outros lugares, de outros países. Ontem a gente estava conversando e ela falou um pouquinho, se eu não me engano, era da França. E eu fiquei assim, de boca aberta, assustada e com vergonha. Com vergonha da gente. Tem tanta coisa que faz a gente sentir vergonha, gente, nesse país de Deus. Mas a gente não desiste, não, né? Se a gente nasceu aqui, é porque não foi à toa, não. Tá todo mundo me ouvindo? Respondam aí pra mim, por favor. Moca, São Paulo, Rosa. Conheço São Paulo, não me lembro se eu conheço a Moca. Já estive algumas vezes em São Paulo. Ana colocou assim, assisti de manhã, estou aqui de novo. Muito bom estar com todos vocês. Obrigada. Eu agradeço imensamente a sua presença. A Leila. Olha, já somos 60 aqui presentes, hein? Leila, cadê você? A minha palestra cedo eu falei sobre o diagnóstico TDAH como instrumento da inclusão escolar. Quem não conseguiu assistir, a palestra eu consegui salvar, ela está bem aqui na descrição aí das minhas publicações de hoje e também no IGTV. Quem não sabe o que é o IGTV é um canalzinho de vídeos que o Instagram tem. Então, toda vez que você salva um vídeo no Instagram, se ele for um vídeo maior de 1 minuto, ele vai para o IGTV. E aí, quando você entra na página, você vê uma televisãozinha na parte inferior central da tela. Ali é o canal de IGTV, é o canal de vídeos, tá? Vamos lá. Obrigada mais uma vez a todo mundo que está aqui. Obrigada, Regiane. Olha, conforme eu falei lá de manhã, né? TDAH é um assunto muito extenso. Falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é praticamente uma faculdade. Você tem muitos assuntos para falar. Oi, Tânia, obrigada. E eu falei sobre quase nada. Apesar de eu ter falado aos montes, tentado falar o máximo que eu podia dentro daquele tempo, eu ainda falei pouco, viu? Eu ainda falei pouco. Falei o máximo que deu para falar dentro de 1 hora, que é o que a live do Instagram permite aqui pra gente. Pessoal, enquanto a Leila não chega,
Se quiserem me deixar perguntas aí da live de meio-dia, quem esteve presente, pode colocar, tá? Que eu vou tentando responder para vocês. São Paulo. Conheço São Paulo, já estive algumas vezes lá. Mas a região ali da Avenida Paulista, o centro ali de São Paulo, foi por onde mais eu percorri. Já fui lá correr, a São Silvestre, e já fui participar de alguns eventos. Obrigada, gente. Leila já tá aqui? Cadê, gente? Pedi ela para me chamar. Cadê a Leila? Leila, manda uma mensagem aqui para mim, por favor. Leila, se estiver online, manda uma mensagem aí para mim. Deixa eu ver. Roberta Fernanda de Minas Gerais. Fortaleza, lugar lindo, viu? Ainda não conheço Fortaleza, mas vou conhecer um dia. Olha, a Celi Dias, que é uma das nossas palestrantes na quarta-feira, já está aqui online. A Geisa Cabral, que também é uma das palestrantes, vai estar com a gente amanhã, falando sobre a importância da equipe multidisciplinar na inclusão escolar, está aqui online. Está escrito aí para vocês a Consuped. Consuped é a empresa dela, ela vai estar com a gente na quarta-feira. Só estou esperando a Leila agora, gente. Deixa eu confirmar aqui. Elisa está aqui também. Elisa também é uma das nossas palestrantes, vai estar aqui amanhã. Leila, se você estiver online, manda uma mensagem aqui para eu poder te visualizar. Tem muita gente online, eu não consigo mais ver você. Se você já tiver entrado aqui. Não estou conseguindo ver. Leila, me manda uma solicitação para entrar na conversa, Leila. Me manda um oi aqui para eu ler, que tem muitas mensagens subindo. Não consigo ver a Leila. Deixa eu ver, Leila. Cadê você, Leila? Tá todo mundo te esperando aqui. Ó, Elisa tá aqui. Celi tá aqui. Geisa tá aqui. Leila! Gente, só um instantinho. Pessoal, quem está aqui online e quiser me fazer perguntas da palestra de manhã, que eu dei ao meio-dia, que participou da palestra, vai mandando as suas perguntas aí que enquanto eu vou me ajeitando aqui com a Leila, tá? Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Ó, já tem até hashtag aqui, Leila. Leila, cadê você? Boa noite, gente. Ó, hoje o assunto agora, né, é sobre a inclusão escolar. Amanhã a gente vai ter às 16 horas a palestra com a Geisa Cabral sobre a importância da equipe multidisciplinar na inclusão do aluno, né, na inclusão escolar. Às 19 horas a gente vai ter a Elisa Santana. Deixa eu ver se aparece aqui para mim, é a Leila agora. Ainda não. E depois a gente vai ter durante a semana aí várias outras palestras. Acho que a Leila tá meio enrolada, gente.
Enquanto isso, deixa eu ver se tem perguntas de vocês aqui. Podem estar colocando as perguntas de vocês aí, gente. Se tiver alguma pergunta que eu consiga responder. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Leila. Deixa eu ver aqui. Tá, a Lê tá perguntando aqui para mim, fala um pouquinho mais sobre as características do TDAH. Então, vou falar para vocês, gente, enquanto a Leila vai entrando aqui. Paulo, eu já falei para ela tem que entrar na solicitação. Todo mundo, quando entra na live, aparece uma caixinha dizendo para você pedir a solicitação para entrar. E aí eu autorizo conforme o combinado. Acho que ela não está conseguindo nem acessar a live. Tô pedindo para ela atualizar aqui, sair e voltar para o Instagram, para ela visualizar lá na página dela. Deixa eu ver aqui, alguém falou assim para mim. O TDAH pode se similar a uma deficiência mental leve? Você está falando da deficiência intelectual, o DI, tá? A deficiência intelectual, ela tem 3 ou 4 níveis, que agora eu não me recordo bem. O deficiência intelectual leve, tem a leve, e aí vai aumentando os graus, que agora de cabeça eu não me lembro. O TDAH, ele pode ser uma comorbidade da deficiência intelectual, tá? Mas a criança que tem TDAH, gente, se ela tiver só TDAH, ela não tem deficiência intelectual. A criança que tem TDAH não tem o seu nível cognitivo prejudicado, tá? O seu coeficiente de inteligência, que a gente chama de QI, numa criança que só tem o TDAH, ela não vai ter a sua inteligência comprometida, tá bom? Como é o caso também de crianças e pessoas adultas, enfim, que tenham transtornos específicos de aprendizagem. Elas não têm a sua parte cognitiva prejudicada. Por isso que eu sempre falo e bato na tecla de que crianças que têm o TDAH não são crianças que têm dificuldades de aprendizagem na sua totalidade. Muitas vezes, o que acontece é que essas crianças acabam apresentando dificuldades de aprendizagem porque as técnicas que são apresentadas para elas de ensino não condiz com as suas necessidades, tá? Então, TDAH é uma coisa, deficiência mental leve, que é a deficiência intelectual, tá? Que hoje o termo correto que a gente fala de deficiência mental é a deficiência intelectual, tá? São coisas diferentes. Uma pode estar ligada à outra por comorbidade, mas na minha palestra mais cedo eu até falei. Se a criança tem a deficiência intelectual e o TDAH, o médico vai considerar que ela é uma pessoa deficiente intelectual com uma comorbidade do TDAH, e não ao contrário. Vocês conseguem me entender? E não ao contrário, tá? Quem tem TDAH, normalmente, se só tem o TDAH ou se não tem comorbidade, né? Que se não é uma comorbidade da deficiência intelectual, vai ter o seu nível cognitivo, seu coeficiente intelectual preservado e muitas vezes até um pouco acima da média, tá? Que nós temos aí uma escala que a gente vai, como eu posso dizer, contabilizando, né, o QI da pessoa. Inclusive, quando a gente faz a avaliação em consultório de deficiência intelectual, um dos critérios diagnósticos é que a pessoa tem o deficiente intelectual abaixo da média, tá? Então, se a criança ela tem a deficiência, o coeficiente da inteligência dela abaixo da média, ela não vai ser considerada uma criança com TDAH. Ela vai ser considerada uma criança com deficiência intelectual. E aí as técnicas de abordagem, de ensino, de aprendizagem a essa criança são totalmente diferentes das técnicas que a gente tem que empregar em crianças que só têm o TDAH.
Isso precisa ficar bem claro para a gente, não confundam. Deficiência, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não é um transtorno de aprendizagem, tá? É um transtorno neurocomportamental e ele pode estar atrelado a dificuldades de aprendizagem, pode também ter como comorbidade transtornos específicos de aprendizagem, mas isso não é regra. Observe sempre o seu aluno, perceba o que ele tem através disso, tá? Através disso que eu estou falando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um instante. A Leila não está conseguindo entrar, gente. Então vamos continuar aqui o bate-papo sobre TDAH. Tudo bem para vocês? Se eu não conseguir falar, se ela não conseguir entrar aqui, a gente agenda um outro horário, um outro dia e me desculpem. Ela não está... Ah, entrou. Peraí, ela está entrando aqui. Deixa eu tentar falar com ela aqui. Peraí. A Cecília também está aqui, a Cecília Peixoto, que vai estar conosco na sexta-feira, encerrando a semana de lives. E ela veio falar com a gente sobre a experiência que ela tem fantástica de ser mãe de uma criança com autismo. Conseguiu, né, Leila? Que bom que você conseguiu. Leila não, Cecília, que bom que você conseguiu. Deixa eu ver aqui se a Leila entra. Deixa eu ver se a Leila entra aqui, se eu consigo falar com ela. Continuem deixando as perguntas de vocês aqui sobre a palestra de manhã, tá? Se ela não conseguir entrar, gente, é assim, a gente está ao vivo. A gente está ao vivo. A internet, ela ajuda e às vezes atrapalha. A tecnologia é boa, a tecnologia às vezes atrapalha. Tudo é uma questão de prática. A gente está todo mundo aprendendo a se meter aí, se envolver aí, né? A esse mundo digital. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela uma mensagem, gente. Cecília, Elisa, Celi, Geisa, todas vocês que estão online aí, conseguem mandar uma mensagem para a Leila para mim, por favor? Se tiverem como mandar para ela o link da live, manda para ela. Eu não consigo sair daqui agora, senão eu vou desligar a live. Eu vou sair. Ah, entrou. Opa, peraí. Peraí, Leila tá entrando, gente. Ah! Peraí. Oi! Ai, tava quase morrendo aqui. Estamos surtando aqui, ó. Ai, não fala. Você daí, eu daqui. Não, mas tudo bem. Acalma. Tá calma aí? Meu Deus. Ai, deu tudo certo. Ai, graças a Deus. Pessoal, então essa é a Leila Almeida, psicopedagoga. De coraçãozinhos aí, enche de coraçãozinhos. Graças a Deus. Obrigada a todos. Tá, ela veio conversar. Leila, calma, tá? Queria me apresentar. E vamos agora começar. Isso, tá dando eco. Fone de ouvido. Eu acho que é porque ela tá sem fone de ouvido, gente. Só um instantinho. Pronto. Acho que agora melhorou. Melhorou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você também está me ouvindo? Preciso que você vire a câmera aqui pra gente. Peraí. Virou. Tá. Aí. Eu vou... Entre mortos e feridos, estão salvando-se todos. Todo mundo ouvindo a Leila, gente? Todo mundo ouvindo, vendo, tudo certo?
Tá, então, Leila, fique à vontade, a partir de agora você pode se apresentar, tá, pra gente aqui. Quem é a Leila Almeida, o que que ela veio falar, conversar com a gente hoje? Então, meu nome é Leila de Almeida e eu sou psicopedagoga com especialização em educação especial. Tenho formação avançada em TDAH pelo CBI of Miami, de TEA pelo CBI of Miami e de TDAH pela Neurosaber. Então, acho que dá para a gente pensar em falar em inclusão um pouquinho, né? Quando a Cristiane me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei assim pensando como poderia estar falando de um tema que é tão abrangente, é tão polêmico também ao mesmo tempo, né? De uma forma bem simples. E aí, primeiro, eu resolvi pesquisar o que era essa palavra inclusão, né? O que significa isso para a gente poder estar começando a falar em inclusão? Inclusão é você conseguir acolher todas as pessoas, sem exceção de nenhuma, dentro de um sistema de ensino, porque nós estamos falando em inclusão escolar. Então, sempre que eu falar em inclusão, vamos levar para a inclusão escolar. Então, assim, essa inclusão independe de classe social, de condição física, psicológica, de cor, né? Todos estão dentro dessa inclusão, digamos assim, desse grupão, né? Que são todos que precisam disso. E o que significa essa palavra incluir? Incluir significa inserir. Mas, quando a gente vai olhar a etimologia dessa palavra incluir, olha que legal que a gente encontra que incluir não é apenas inserir, mas ela também significa compreender, abranger, envolver. Então, olha como essa palavra incluir é ampla. E aí a gente começa a se bater aí em alguma coisa que, quando eu começo a compreender, mas como eu vou compreender o meu aluno? O que é que eu vou fazer de verdade para poder estar compreendendo o meu aluno? Né? E aí vamos começar com os exemplos. Eu recebo uma criança na minha sala e essa criança é agressiva, bate no coleguinha, não pede licença para entrar na sala. Ele está, assim, fazendo tudo que ele quer e mais alguma coisa. E o que eu tenho que fazer para poder começar a ensinar essa criança, começar a ajudar essa criança? Porque, no mínimo, ele também não está se sentindo bem, porque aquele que bate fica sozinho, né? E aí eu preciso incluir ele nesse grupo. E eu preciso de ter alguma coisa que, a partir desse momento, vai começar a complicar a minha vida, que é o quê? Conhecimento. Infelizmente, eu não sei, a Cris vai concordar comigo, o nosso sistema de ensino aqui no Brasil, ele ainda está andando de uma forma muito lenta, por causa desse conhecimento que falta para de verdade entender o que é a Oi? Ah, tá. E o que aquela criança que chegou. E aí, com o conhecimento, o que eu vou precisar de saber? Duas coisas que eu já vou começar a esbarrar com o meu conhecimento. Eu preciso de descobrir aí o que é sociabilização e socialização. E como eu vou descobrir essas duas coisas se eu não sei o que isso acontece?
Como que isso acontece? Por quê? Porque a minha formação não me deu isso. A culpa não é exatamente de ninguém, e sim de um sistema. É um sistema que, quando colocou essa palavra inclusão, se eu não me engano foi em 2015 que isso aconteceu, eles esqueceram de dizer que os professores, que todas as faculdades, todos os cursos teriam que mudar a sua grade. E isso não foi feito. Então, o professor hoje, ele se forma, faz uma faculdade, ele se forma muito bem. Eles dão até uma pincelada, que eu soube que isso já está melhor. Porém, qual o meu conhecimento específico para trabalhar hoje dentro de sala de aula, uma vez que os transtornos estão aí, as dificuldades de aprendizado estão aí, os problemas sociais estão aí, e inclusão é muito além de letra. Incluir uma criança em sala de aula vai muito além de eu ensinar ela a ler e escrever. Vamos ao caso dessa criança com agressividade. Será que ele tem um transtorno ou será que é só um problema social? Verdade. Não é? Quantas crianças que não têm oportunidade de receber a educação doméstica? Quantas crianças são filhos de pais drogados, pais que precisam de sair de casa e voltar somente à noite, e aí fica com uma tia, fica com uma babá, e às vezes não fica nem com ninguém, às vezes é o próprio irmão mais velho que cuida do irmão mais novo. E as faltas vão acontecendo. E o professor é aquela pessoa que passa mais tempo com essa criança. E aí eu preciso de ter um olhar e dizer assim, como que eu vou fazer? E aí vou realmente começar a construir o que ele precisa. Eu vou sociabilizar essa criança, por quê? Porque eu vou dar a ela um pouco de boas maneiras. Eu vou dizer para ela que ela não pode bater no coleguinha. Tudo isso é ato de sociabilização. Né? E eu preciso de relatar isso. O que eu estou fazendo com o meu aluno? Eu preciso de contar para alguém que eu preciso de ajuda porque eu recebi uma criança assim. E nisso eu estou o quê? Fazendo com que ele tenha capacidade para estar incluído no grupo. Quando eu vou incluir essa criança no grupo, que ele já passou por toda essa outra parte, eu estou fazendo o quê? A socialização. Olha como o conhecimento é importante. Então, colocar num grupo, socializar. Dizer para a criança que ela não pode bater no coleguinha, sociabilizar. Mas aonde que eu vou aprender isso? Quando eu tiver um conhecimento de que forma, e qualquer conhecimento também, eu posso sair por aí a partir de agora, porque eu escutei a live, eu vou começar a procurar qualquer curso. Não! Nós precisamos de conhecimento científico. Aquele conhecimento que é embasado em neurociência. Somente com esse conhecimento é que eu vou ter condição de saber assim, o que eu posso fazer pelo meu aluno? Vamos a um novo exemplo? Cris, se eu falar alguma coisa que você não esteja de acordo, por favor, me corte. Fique à vontade, a live é sua. Eu recebo uma criança laudada que é TDA. Veja bem, TDA. Transtorno do déficit de atenção. O que eu vou fazer? A minha inclusão tem que começar antes de eu receber essa criança. Como assim antes? Uma criança que eu já sei que vai entrar na minha turma e que tem um déficit de atenção,
Eu não posso fazer aquelas coisas maravilhosas que o professor ama fazer, que é encher a sala de cartaz. É. Estrelas, Quando eu borboletinhas. faço... Exatamente. Quando eu faço isso, o que eu fiz com ele? Uma despedagogia. Já ouviram esse termo? Uma despedagogia, ou seja, uma pedagogia que não vai ajudar a nada, muito pelo contrário, vai levar essa criança ao não aprendizado. Por que isso? Porque aquele que tem transtorno no déficit de atenção, ele vai simplesmente olhar todos aqueles cartazes várias vezes. Olha o nome, déficit de atenção. E é um transtorno, é algo que prejudica. Olha o nome, vamos prestar atenção o que o nome nos diz. O que o nome nos remete. Né? No caso, desenvolvimento. Desculpa, Leila, só para explicar melhor. Não, porque à vontade. Transtorno do neurodesenvolvimento significa que a criança tem uma dificuldade que é estrutural. O neurobiológico dela está modificado. Ela vai ter esse transtorno ao longo da vida dela inteira. Algumas pessoas às vezes acham que a gente, ao tratar, ao cuidar de uma criança com TDA ou TDAH, a gente está promovendo a cura. E não existe cura. Quando os tratamentos são feitos de forma correta, existe a remissão dos sintomas. As crianças vão melhorar a sua convivência com o outro, a sua convivência na sociedade. E ela vai aprender a lidar com as suas limitações, mas a gente não vai promover a cura. Pode continuar, Leila. Então, mas aí, por que eu estou falando assim, eu não entrei assim nessa parte, porque eu estou pensando exclusivamente no lado do professor para fazer a inclusão, entendeu? Então, assim, ele coloca o que é receber uma criança com TDA em uma sala de aula. Para mim, que sou professora, é eu cuidar para que aquela atenção esteja voltada para mim. Então, se eu boto um cartaz lá, qual é o comportamento do TDA em sala de aula? Ele vai olhar aquele cartaz muito bonito que eu fiz com muito carinho, 10, 20 vezes. Sabe por quê? Porque a atenção dele não mantém para ele registrar hoje que ali tem um desenho e ele olhar amanhã e ele somar aquele desenho que ele viu hoje com o desenho que ele viu ontem. Não sustenta. Então, ele vai olhar aquele cartaz 20 vezes e talvez você, como professora, pergunte para ele assim: Joãozinho, o que você viu naquele cartaz que a tia fez já há tanto tempo que está dentro de sala? Cartaz? É aquele bonitinho que a tia fez, gente, coraçãozinho, que você olha todo dia para ele. Tia, eu até sei que tem alguma coisa lá na parede, mas eu não sei dizer o que tem, não. Isso é um TDA com um nível alto. Às vezes, quando ele tem um nível mais baixo, você vai olhar e ele vai dizer assim: eu acho que ali tem uns corações. Você diz para ele assim: você pode me dizer quantos corações tem ali? Ah, tia, eu vi coração, mas não sei quantos não. Então, ele viu, mas ele não consegue registrar a quantidade. E aí ele vai olhar para aquele cartaz todos os dias, quando você estiver dando a sua aula, e vai acabar com a sua aula. Aí você está lá na frente, água, azeitona, né? Qualquer coisa assim, e ele está lá olhando para os corações para depois não saber. Então, o primeiro passo, se a gente quer realmente falar numa inclusão boa, numa inclusão ideal, é a gente buscar conhecimento. Aí eu vou citar um exemplo mais profundo ainda, que é uma criança francesa que eu recebi no meu consultório, há muitos anos atrás.
E essa criança já veio para mim com todo o histórico pronto, disléxica. Essa criança não sabia falar direito português. O pai falava bem. E aí, o nosso primeiro passo foi aprender a falar o português. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o documento que ele trouxe para mim. Quando ele saiu da França com essa criança para vir para o Brasil, eles lá tiveram o cuidado, a delicadeza de montar a vida dessa criança. Então, ele já chegou para mim, na hora de fazer a anamnese, com aquele dossiê pronto. Aquilo era um dossiê, porque não eram 2 nem 3 folhas, eram 12 folhas. O período que ele ficou na escola veio todo relatado. E o que é que nós fazemos aqui com as nossas crianças disléxicas? Eles não têm nem uma lei determinando ali quais são os direitos verdadeiros deles. E aí o professor que está lá na sala de aula, e tudo isso que estou falando aqui são exemplos verdadeiros, exemplos que eu lido com eles diariamente. O professor que está em sala, eu já ouvi isso, de dizer assim, eu não acredito que ele não saiba, eu não acredito que ele não pode, é preguiça. Ele sabe, ele não quer fazer. E aqui, na hora de fazer uma prova, a coitadinha se depara com um ditado. Gente, a coisa mais cruel que tem é dar um ditado para um disléxico. Você vê? Até um disléxico médio não tem condição de fazer. Por quê? Porque o disléxico, ele tem trocas de AO, EO, MM, PB, PT. Olha quanta coisa. E aí a professora zera aquelas 10 palavras de ditado que ela deu na prova, achando que com aquilo está forçando. Aí chega perto dele e diz assim, repetir as palavras 5 vezes. Vocês acham que eu estou mentindo? Não estou mentindo, não. É porque eu não posso mostrar os documentos. Seria antiético, né? Copiar cada palavra 5 vezes. Para o disléxico, é trabalho braçal apenas. E na base do choro, porque tem muitos que têm tem desortografia, a mãozinha dói, o dedinho dói. É além daquilo que ele possa fazer. Mas a professora desconhece o que é uma dislexia. Ela não sabe quais funções ela tem que trabalhar com ele, que habilidades eu vou trabalhar para poder ajudar o meu aluno. Leila. Então, oi. Desculpa, deixa eu te cortar. Como é que você acha que a gente pode pensar no PEI diante de todas as limitações que a gente tem no nosso país? Diante das limitações que a gente tem na nossa rede como um todo, né? Me explica, fala assim, você que conhece um pouquinho a respeito disso. Bom, o PEI, nós vamos começar a falar, vamos voltar de novo para o nosso conhecimento. Por quê? Porque para eu começar um PEI, eu preciso de ter planejamento. Uma das grandes dificuldades que se tem ao montar esse documento é exatamente o planejamento que não se faz. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de quem é o meu aluno. O PEI é um documento que precisa de ter parâmetro. Começa por aí. Eu preciso de dizer o que a escola está fazendo para a turma. Então, vamos supor, no segundo bimestre, qual o meu objetivo com a turma? O objetivo com a turma é que eles aprendam a escrever palavras com 3 sílabas. Muito bem. Aí eu vou ter que montar qual o objetivo que eu vou ter com aquele meu aluno. Porque o PEI é um documento individualizado.
passado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu sei que tem uma colega que vai falar só sobre o PEI. Mas o PEI é um tema extenso, é um tema grande. O PEI não é feito apenas por uma pessoa, o PEI precisa de vários profissionais para que possa montar... Exatamente, para que possa montar um PEI de qualidade. O PEI é montado num bimestre e eu posso repetir aquele PEI no outro bimestre, se por acaso eu ver que o meu aluno não atingiu aquela meta. Eu tenho que ter metas com o meu aluno para que eu possa traçar o PEI. Então, se a minha turma está aprendendo palavras com 3 sílabas, por que eu não posso montar o PEI do meu aluno para ele aprender palavras com 2 sílabas? Ele ainda não entendeu, então ele precisa de ficar ainda por um tempo. PEI para as crianças que têm déficit intelectual, né? Ele tem que ter um conteúdo muito mais objetivo. Isso. Mas quem é que... né? Mas quem é que vai me dizer isso, desse conteúdo muito bem montado, desse conteúdo mais objetivo? Então, eu tenho que me reunir com o psicopedagogo que está trabalhando, eu tenho que me reunir com a mãe. Se tiver uma psicóloga, eu posso chamar essa psicóloga da escola, a professora, a coordenadora. Eu conheço escolas que dizem para mim que o PEI é montado apenas pelo professor. E assim, o PEI muito feito nas coxas, né? Porque assim, eu como professora do município e do Rio e de Nova Iguaçu, sei na realidade que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer nem o planejamento semanal. A gente, por conta de que a gente não tem horário reservado para isso. Então, como que a gente vai fazer um PEI de verdade, que exista realmente, que faça... leve para o meu aluno a construção do conhecimento, se eu, como professora, tenho negado o meu direito de fazer isso para o meu aluno, né? Então, é coisa para a gente se preocupar, isso que você está trazendo é muito importante, porque os professores, eles precisam ficar conscientes também dos direitos que eles têm, dos direitos que nós temos. Isso é muito importante, muito importante. Quando a gente diz assim, que o professor precisa ter um espaço, um tempo para ele elaborar o conteúdo dele, muitas vezes a pessoa que está de fora diz, mas isso é besteira, isso é só perda de tempo. Mas se ele não tiver esse tempo disponível para ele, como é que ele vai conseguir estudar, montar os conteúdos, ver a criança que tem uma necessidade de um trabalhinho diferenciado, uma folhinha a mais, né? Montar uma prova diferenciada. Então, assim, à medida que todas essas crianças novas estão aparecendo, e não são poucas que agora estão em sala de aula, são muitas, e existe uma diversidade de crianças, né, com diversas necessidades, e aí como que o professor vai conseguir fazer? Se ele tiver sozinho, se ele tiver 3 crianças com necessidades diferentes, ele já tem 3 planos de aula diferentes, porque ele tem o plano de aula para o A, para o B e para o C. E fora o da turma. Né? Então, assim, ele precisa realmente ter, isso é uma luta que o professor deve realmente tentar conseguir. E ele tem que ser remunerado por isso. Porque muitos... Oi, desculpa, vai, complementa. Muitos trabalham na parte da manhã e recebem só por aquela parte da manhã. Porque eu sou professor do turno da manhã. Aí ele vai para casa com uma quantidade de trabalhos enorme, mas ele vai passar a tarde dele toda sentado montando os planejamentos, montando os trabalhos. Então, ele deveria de conseguir algo que ficasse acoplado a esse salário, porque muitos não podem ir para casa e ficar em casa trabalhando. O que eles fazem? Compromete o final da semana, compromete o lazer, a família, né? No final de semana, porque de segunda a sexta ele teve que ir para mais de uma escola. Verdade. Então, essa foi difícil.
Isso, estava falando para você, né? O PEI é um documento, você estava falando aí que o PEI é um documento elaborado por várias mãos. Não é só o professor, não é só o professor que é responsável por elaborar o PEI, apesar de ser a pessoa que tem mais contato ali com a criança. O aluno, ele não é do professor somente, o aluno é da escola. Sabe? Quando a gente pensa em inclusão escolar, a gente tem que pensar nisso. A criança, ela não é minha, a criança é nossa. Sabe? A criança, é porque nós aqui, no nosso país, ainda temos muitas limitações e deficiências, porque a gente não consegue ver uma criança como sendo responsabilidade de todos. A gente acha que a criança é responsabilidade só do pai, só da mãe, tanto que a gente consegue ignorar muitas vezes o sofrimento de uma criança, porque não é da nossa responsabilidade, sabe? Você... Né? Então, assim, quando a gente começar a aprender que a criança ela é o futuro dessa nação de verdade, aqui não estou sendo piegas, nem estou falando de discurso antigo, mas que a gente só vai progredir de verdade, ter uma sociedade menos racista, como a gente está tendo hoje, menos ignorante, atendendo de cabeça baixa tantas atrocidades. Quando a gente entender que a sociedade ela precisa pensar como um todo, a gente vai dar valor à educação, sabe? E aí a gente vai pensar que a inclusão escolar é algo que a gente nem vai mais se preocupar com isso. Porque quando a gente fala em inclusão escolar, a gente está batendo numa tecla que não deveria existir, sabe? Pode falar. Completando essa sua fala de que a inclusão deveria ser um problema muito além, eu vou te dar um exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Aqui, algumas escolas trabalham com ciência fonológica porque acham que isso é um problema da fono. Elas não entendem que consciência fonológica tem uma parte muito grande da educação, tem habilidades que competem à educação. E lá nos Estados Unidos, livros de consciência fonológica existem para pais. Olha só, se trabalha consciência fonológica com a criança em casa, quando ela ainda não foi para a escola. Então, existe livro, e é barato, não é como aqui que é muito caro o livro. Não, lá é uma coisa que você tem para você escolher, está nas bancas, para escolher como eu vou trabalhar a consciência fonológica com meu filho antes dele ir para a escola. Olha que coisa linda. Quando ele chega na escola, ele já tem muita coisa dentro dele, ele já tem conhecimento, né? O que a gente fala aqui, vamos ver o que essa criança sabe, automaticamente lá ele já vai com muito mais coisas dentro dele, muito mais conhecimentos dentro dele. Então, a educação escolar começa fora da escola lá, né? Então, a criança muito antes. Em casa, né? Engraçado que aqui, quando a gente se depara com pais mais conscientes disso, que preparam a criança desde pequenininha a respeito dessas situações, né? Consciência fonológica, manusear livros, falar, se desenvolver, como a criança chega mais preparada. Então, isso não é achismo, né, Leila? É ciência. Não, é ciência. A gente sabe que isso dá certo, só que, infelizmente, o nosso governo, os nossos governantes ainda não conseguem ver a importância disso para a gente, para a nossa sociedade. Exatamente. E aí, assim, a gente teria que mudar o sistema desde quando a criança vai para a creche. Porque a inclusão começa a partir do primeiro dia que eu vou para a creche. Mas acontece que as nossas creches, o governo disse que nós temos cuidadores. Que ela só precisa, a criança é muito pequena, que então só precisa de quê? De trocar fralda, de aleitamento, né? Mamadeiras. É isso que uma criança de creche precisa. Quando a gente sabe que se a gente for mais além, formos para o lado da psicomotricidade, a gente sabe que a gente já está desenvolvendo essa criança a partir dos primeiros anos de vida dela. Criança com 2 anos que está na creche, os movimentos que se faz, as brincadeiras, eu já estou dando muito conhecimento para ela, inclusive trabalhando letra.
né? Eu já estou dando direção, eu já estou ensinando ela o que é uma palavra que começa com A, mas eu não mostrei letra, eu não falei em lápis, eu não falei em nada, só apenas o som que eu estou trabalhando com ela. Mas eu recebo aqui, às vezes, crianças com 4 anos que já sabem pegar no lápis. Cadê a coordenação motora dessa criança? Ela sabe pegar no lápis, mas ela não sabe o que fazer com ele. Não sabe qual é o sentido dele. Não, ela tem uma apreensão forte demais no papel, porque ninguém brincou com ela de gigante, nem de formiga, ninguém disse para ela que era pisar forte, que era pisar fraco. Isso a gente aprende aonde? Lá na creche, no maternal, nos primeiros anos. E aí ninguém comenta sobre isso. Nosso sistema não deu esse conhecimento. Então, eu bato na tecla do conhecimento, porque só através do conhecimento é que nós vamos conseguir melhorar. E para eu fazer um PEI, eu tenho que ter conhecimento. E mais do que conhecimento, eu tenho que saber planejar a vida do meu aluno. Olha só, quando eu falo em planejamento, eu tenho que ter muito conhecimento. Porque através desse planejamento eu vou criar metas e através dessas metas vão ter o quê? As cobranças. Porque eu tenho que saber se ele rendeu aquilo que eu planejei para ele, né? Eu tenho que saber se ele chegou ao final daquele objetivo que realmente eu queria com ele. Mas e aí, como fica? Leila, o assunto está maravilhoso. Eu acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui, né? Instagram não deixa a gente passar muito tempo. Mas, enfim, eu adorei sua presença aqui, muito conhecimento para passar. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Leila, quiser conversar com ela, lá em cima da minha página, no perfil, vai ter um link, vocês cliquem lá, que tem um contato para conversar diretamente com a Leila, tá? Quiser saber mais sobre a inclusão escolar, sobre a elaboração de um PEI, clica lá que vocês vão conversar com ela, tá lá, contato da Leila Almeida, tá? Já deixei prontinho, é só vocês irem lá na parte de cima da minha página e clicar no único link que tem lá, tá? E por enquanto, Leila, enquanto o Instagram não derruba a gente, deixa eu ler as perguntas aqui, tá? E ó, beijo para Deixa eu terminar antes de você falar das perguntas, só um pouquinho. Tá. Eu queria encerrar com uma máxima da Vera Kandal, porque ela fala algo que é para a gente realmente parar para pensar. Ela diz assim, que entre o real e o ideal existe o possível. Verdade. Então, se a gente não pode ter o ideal, e a nossa realidade é essa, vamos trabalhar com as possibilidades. Vamos trabalhar com o nosso olhar do amor. Aí diz assim, mas inclusão não pode ser amor. Pode sim, porque através, se eu tiver um coração de amor, eu vou dizer assim, o que o meu aluno precisa? Como eu posso ajudar o meu aluno? Então, essa possibilidade do amor, do desprendimento, do querer ajudar, isso eu acho que todo professor pode ter. Então, vamos ficar com as possibilidades. Vamos às perguntas. Eu falei no início, lá na palestra de manhã, né, que se você não é um professor que tem sensibilidade, que consegue olhar para o seu aluno com um tipo de acolhida, com carinho, você está na profissão errada. Muda de profissão, porque esse não é o caminho, né? Deixa eu ver. Olha, as pessoas não estão fazendo pergunta, elas estão colocando corações aqui. Eu adoraram, hein? Deixa eu ver. Que bom! A Larissa colocou assim, por um tempo pedagógico de qualidade para os professores. Isso, gente, vamos lutar. A Cláudia Mota colocou assim, a escola em qual trabalho, em Seropédico, aqui no Rio. A Ana Carolina Amaral trabalha em Seropédico e vai estar vindo aqui falar para a gente um pouquinho sobre a realidade de Seropédico na quinta-feira. Os professores que beleza! De montar o seu planejamento. Olha, gente, que legal! Seropédica, hein? Seropédica, para quem não sabe, é um município carente aqui do Rio de Janeiro, viu? E bem pequeno, né?
E, ó, vai ter 30 segundos, Leila. Vamos se despedindo então, não vai dar tempo, gente. Ai, um abraço enorme para todos, fica o meu carinho, a minha dedicação, amo o que eu faço, não saberia fazer outra coisa e assim, me coloco à disposição para o que eu puder ajudar. Se Tá alguém bom, quiser gente? conversar um pouquinho, tá bom? Vai Cris, lá,